Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu podcast De Frente Comigo. Que satisfação ter você aqui, viu? E eu já vou te adiantando, viu? Hoje o nosso bate-papo vai ser felicidade pura. E eu quero te perguntar, você é feliz? Você vive momentos felizes? Qual é o seu conceito de felicidade? Se prepare que o nosso convidado de hoje vai tratar desse tema com muita alegria, muita leveza e talvez te ensinar a ser feliz em alguns momentos ou não. Enfim, daqui a pouco esse convidado vem trazer todos os detalhes dessa pauta que é o nosso podcast hoje. Agora, presta atenção, se você ainda não é o nosso inscrito aqui no canal, caiu de gaiato, aproveito para te convidar a nos seguir, né? Se inscreva aqui no nosso canal, participe conosco, ative as notificações, dê um joinha, isso é muito importante. Tudo certo? Tudo feito? Então se prepare, porque a partir de agora é De Frente Comigo. E de frente comigo está o Doutor da Felicidade. Deixa eu apresentar o currículo dele antes de mostrar a carinha do nosso personagem. Olha, ele é filósofo, mestre em psicologia, psicopedagogo, especialista em educação, pesquisador em felicidade, saúde e performance. Gente, é muita bagagem. Por isso, te apresento nosso querido Otávio Grossi. Prazer. Prazer, doutor. Prazer, Pablo, estar aqui presente, de frente com você, né? É, meio clichê esse nome aí, mas deu certo. Mas há muito tempo que a gente vem ensaiando, né, essa oportunidade de estar aqui Rapaz, junto, né? eu agradeço demais, eu já acompanho seu trabalho, inclusive oportunidades que eu já presenciei e participei das suas palestras. Eu falei, meu Deus do céu, um dia eu tenho que trazer esse homem aqui. E desde então tenho tentado e deu certo hoje. E nessa grata oportunidade também do lançamento do meu livro que acontece nessa quinta-feira, na leitura, às 7 horas da noite, para falar de felicidade, para falar de performance. Quer dizer, é possível ser feliz nesse mundo, né, que nos afasta tanto desses objetivos, como combinar performance e felicidade, né? Esse é o desafio. Então esse é o ponto-chave dessa. Deixa eu aproveitar então, fecha nessa tela aqui, Léo, que eu quero convidar você que nos assiste agora, que na próxima quinta-feira, dia 14, às 7 da noite, na Livraria Leitura, lá do Pátio Savassi, para quem não sabe, fica na Avenida do Contorno, número 6061, vai ser na loja 2, tá? Lá no piso L2, aqui no São Pedro. Um convite super especial para você participar do lançamento do nosso livro, do nosso amigo aqui, Protocolo Além do Limite. Ô Otávio, antes da gente entrar no assunto da felicidade, resume pra gente de fato o que o povo vai encontrar nessa obra sua lá. É interessante que esse livro, essa obra, ela conta a vida desse ciclista, Hugo Prado Neto, que é o atual campeão do mundo em mountain bike, e quais foram os processos, quais foram os caminhos que ele percorreu para chegar onde ele chegou. Mas dizendo assim, pode parecer uma biografia boba, né? Talvez mais uma receita de alguém que chegou, mas essa que é a diferença dele. É alguém que saiu com TDAH, que conta uma história de superação, né? Conta uma história de exclusão na escola, o que ele sofreu de bullying, pelo perfil, né, de personalidade dele, e como que ele foi superando isso através do esporte. Como que ele vai entendendo, compondo maneiras de alcançar a performance combinada à felicidade. Pai, né, casado, um atleta que acompanha milhares de outros atletas em Belo Horizonte, no Brasil, né, e no mundo. E esse protocolo, Além do Limite, não é só uma receita de bolo, mas é uma experiência vivida real, né? Esse livro, ele fecha uma trilogia sobre as conquistas, né, e sobre as pesquisas que eu tenho feito sobre felicidade e performance. As conquistas autênticas, as experiências autênticas e agora o protocolo autêntico em cima da vida desse atleta sensacional. Otávio, foram horas de histórias, né, horas de escuta para chegar em 200 páginas desse livro. Eu já quero inclusive esse aqui para me ler essa obra, viu? Fiquei super empolgado. E vale a pena a gente pensar, né, quais são os caminhos de felicidade, porque uma coisa, né, o Hugo é meu cliente de mentoria também há muito tempo, e nós sempre pensávamos nessa história, né, não adianta você querer só medalhas de plástico nessa vida, né, e tem muitas pessoas que buscam medalhas de plástico, sejam elas no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar, né, e de fato você tentar descolar dessa proposta de plástico, vamos chamar assim, né, daquilo que nos tira do real, nos tira da verdadeira felicidade. E aí, nessa construção desse protocolo, né? Ele sempre vem pensando isso, buscando, mas quais são os caminhos? O que de fato é a felicidade? E aí nós vamos entender melhor nesse livro. Vamos lá. Ó,
Vamos entrar um pouco nessa história da ciência, da psicologia, da felicidade, mas antes deixa eu dar um recadinho super rápido aqui. Perfeito. Fecha comigo aqui, Léo, que eu quero agradecer mais uma vez o nosso querido patrocinador da Pampulha Consultoria. Alô, Luiz! Alô, turma da Pampulha Consultoria. Meu muito obrigado por sempre estar conosco aqui, tá? Meu povo, para você que assiste e ainda não conhece a Pampulha Consultoria, pensa só, de repente você precisa fazer a revisão no seu contrato aí de financiamento. Pampulha Consultoria. Olha, o banco já te ligou e falou, olha, seu carro tem busca e apreensão. Às vezes não pegou o seu carro, em outros casos até já levou o seu veículo. Pampulha Consultoria, tá o telefone na tela, o Instagram também, é só ligar que o Luiz resolve o seu problema, tá? É a nossa indicação, não caia em golpes, tá? Muita gente joga na internet aí para resolver o problema, mas tem muitos golpistas por aí, por isso eu te indico a Pampulha Consultoria. Indico também, e claro, toda semana que não é diferente no nosso podcast, quero falar da minha amiga Thaís, lá de Venda Nova. Você já conhece a Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova? Coloca na tela pra gente aí, ó. Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. Toda semana eu tenho falado aqui, ó. Enquanto mantém a tela do Luiz aí, deixa eu falar pra você da Clínica da Cidade. Eu sou cliente da Thaís, lá da Clínica da Cidade. A minha esposa meu filho minha família toda é atendida lá na Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova, um lugar super especial. Tá aí na tela para você que nos acompanha e ainda não conhecia. Gente, Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova, fica ali na rua Santa Cruz, número 51, no miolo de Venda Nova, do lado da Praça dos Taxistas, bem próximo a Padre Pedro Pinto, ó. Falei e vou repetir para você, eu sou cliente de lá, sabe por quê? Tem consultas e exames com preços acessíveis, super fácil e simples. Para você que tá deixando sua mãe pegar fila no posto de saúde, para quê, meu filho? Manda ela lá que ela resolve o problema. Tem ônibus na porta, tem estacionamento conveniado e não tem desculpa para você cuidar da sua saúde. Chama aí, tá na tela para você o Instagram, o telefone também da Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. Agora joga para cá. Já abre essa tela aqui, ó, porque eu falei do livro, que é o lançamento do nosso querido. Abre a tela no meio aqui, que eu quero mostrar a carinha do autor aqui, ó. Além do Limite. Esse é o lançamento do livro dele. Na verdade, é a terceira obra. Mas eu quero já começar a falar pro povo o seguinte, Grossi. Posso chamá-lo assim? Perfeito. Já resume, né? Vamos falar de felicidade. Muita gente fala, felicidade são momentos da vida da gente. Felicidade às vezes não existe. Felicidade não é... Enfim, as pessoas têm um conceito de felicidade. Você poderia conceituar a partir do seu entendimento, como mestre na área, o que de fato seria felicidade? Nós fazemos uma confusão que é muito fácil de cair nessa pegadinha, né? Entre conceitos de felicidade, alegria e prazer. São três coisas diferentes, né? Na nossa vida nós vamos ter muitos momentos prazerosos, né? O prazer está muito ligado às nossas sensações, né? A alegria está muito ligado a um sentimento, que ele pode ser provocado por várias situações, né? Um êxito familiar, um êxito no trabalho, uma situação de saúde que você vence, né? A felicidade, ela é gerada e combina neurotransmissores ligados a isso, né? Agora, alegria. Mas a felicidade, ela aciona um conjunto muito maior da percepção nossa sobre a vida. O que distingue de prazer e de alegria. A felicidade é um olhar nosso. É uma percepção sobre o que acontece de fato nessa vida. É como se a gente conseguisse olhar num zoom e visse que a vida e olhasse e visse que a nossa vida é além do que está aqui acontecendo com a gente. Quer dizer, você é feliz agora? Ah, não, eu ainda preciso conquistar isso, eu preciso ver meu filho estudado, preciso comprar um apartamento, comprar um carro, né? A felicidade, ela se distingue, ela se descola disso para conceber um estado de viver, né? Então eu não preciso, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, eu só vou ser feliz quando eu conseguir aquele emprego, o dinheiro, né? Se a gente olhar os padrões que o nosso mundo coloca, então a gente não vai ser feliz nunca. Uma vez, dando uma palestra muito grande para a polícia militar, uma pessoa do público perguntou assim: "Ô Grossi, você é feliz?"
Eu disse, olha, se eu fosse olhar, né, você que nos acompanha nesse podcast, eu respondi dessa forma para a plateia, para essa pessoa que perguntou. Se eu fosse considerar os critérios do mundo, quer dizer, ter mais de 1 milhão em conta, né, ser a pessoa que tem o último carro, a casa, as viagens, né, os jantares instagramáveis, né, o que tudo é divulgado, eu disse na lata, não sou feliz. Entretanto, eu sempre me pauto por 2 olhares da felicidade. O primeiro deles são as relações que eu estabeleço com as pessoas. Hoje eu tenho pessoas que... E eu não sou uma pessoa que acerta sempre, né? Para ser feliz você não tem que acertar sempre. Aliás, você tem que aceitar que você vai errar e que o erro é uma condição nossa da vida. Então, eu tenho relações das quais eu me orgulho muito como amigo. São pessoas que eu admiro e que me admiram e que a gente é parceiro nessa história, por onde eu passo. O segundo ponto é que eu acordo todo dia às 4h30 da manhã, eu venho aqui pro meu consultório aqui na Savassi, treino na academia de 5 às 6, assento na minha cadeira às 7 horas, estudo violão, né? Atendo como mentor, como psicopedagogo, o dia inteiro, e saio de lá agora, que eu saí, né, às 8 horas. Com mais de 12 atendimentos, vamos falar assim. Então eu tô cansado, mas eu não tô estressado. A segunda referência é o teu fazer. O nosso fazer, ele modula a nossa percepção sobre a felicidade. Freud já trazia isso, né? O quanto que o trabalho, quanto que a sua percepção do que você faz, ela modula o teu olhar na felicidade. A felicidade é um ponto-chave nessa construção desse mundo hoje que está tão frio, né, de relações tão plásticas, né, de relações tão distanciadas, tão sozinhas. A felicidade, esse conceito da felicidade, ele vem trazer uma percepção que vai além. Mas é como se a gente pensasse assim, ó, hoje em Harvard você tem uma pós-graduação em felicidade. Você tem livros, por exemplo, como Sean Exor, que é um autor, né, um best-seller chamado O Modelo Harvard de Ser Feliz. E outros tantos teóricos, né? Mas essa história começa lá num psicólogo chamado Rohan Gardner, onde ele olhava para a nossa inteligência e ele percebeu que o ser humano ele tem inteligências múltiplas. Ou seja, tem inteligência matemática, alguém fala bem outras línguas, alguém sabe situar, por exemplo, no GPS com uma perfeição, né? A minha irmã brinca muito com isso. Vira à esquerda, ela já virou à direita, né? Então, a inteligência espacial, a inteligência matemática, linguística, a inteligência do meio ambiente, musical é uma inteligência. E o Gardner coloca a emoção como uma inteligência. Então ele trata a emoção como uma inteligência, como uma habilidade, né, como meios de manejo muito especiais que as pessoas desenvolvem durante a vida. Nesse embalo vem o Daniel Goleman, que é um grande escritor relevante, que escreve inteligência emocional, inteligência social e a ciência da meditação. O Daniel Goleman vai estruturar essa questão da felicidade com base no que a ONU diz sobre felicidade. Igual você tem o FIB, Pablo, né? Que você tem lá o PIB, aliás, né? O PIB, que é o Produto Interno Bruto. A ONU criou uma maneira de olhar também através da felicidade, que é o PIB, o FIB, Felicidade Interna Bruta. E aí, como é que isso acontece, né? É muito curioso, porque não é que a gente vai normatizar a felicidade, mas é como se você compusesse uma rota de reflexão para que você possa passar um filtro, né? Tem pessoas, eu não sou feliz, mas então me diga, como você não é feliz? Você não se relaciona bem, né? Então o primeiro ponto dessa história é uma sigla muito curiosa, né? PERMA, P-E-R-M-A. Esse professor chamado Martin Seligman, que é hoje uma referência, considerado o papa da felicidade, ele e um húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Os dois são pesquisadores hoje que estruturaram, olha os 2 livros do Martin Seligman, Florescer e Felicidade Autêntica. E o Mihaly, ele fala de flow, desse fluidez da vida. Mas onde que é o ponto-chave? Então ele fala de 5 palavras. O P de emoções positivas. Quer dizer, você vai avaliar a sua felicidade através das emoções positivas que você gera nos outros. E aí começa a história grande da felicidade. A gente sempre pensa a felicidade a partir do que os outros fazem pra gente. Mudou a reflexão com ele. A felicidade não é o que te entregam, é o que você entrega. Como você recebe aquela... Não, mas é o que você entrega. Esses dias... mais dar do que receber. Mas isso não é só uma poesia.
Não é só uma poesia isso. Outro dia um cliente meu de mentoria, um executivo, disse para mim: Grossi, hoje é muito difícil, a amizade é uma coisa muito rara. Não é? Verdadeira, sim. E eu olhei para ele com aquele silêncio, você que está acompanhando esse podcast do Pablo, eu olhei para ele assim: a amizade é alguma coisa rara? Ele disse: para mim é. Eu também acho. Mas eu voltei para ele a pergunta assim: e você, é raro para quantos? Porque a gente diz, a felicidade é uma coisa rara, como se fosse uma entrega que o outro precisasse fazer para você. Mas você é raro para quantos? Quando a gente coloca a verdadeira transformação no nosso colo e para de demandar para o mundo, para a política, para os estados, para qualquer outra pessoa, para sua esposa, para o seu marido, para qualquer que seja a felicidade, a coisa muda de figura. Né? Peraí, então agora você até pegou meu cérebro aqui, deu uma balançada ali. Não, sensacional. Quando você fala e compara aí a felicidade com relação à amizade, e aí a gente tem esse hábito mesmo de dizer, olha, nem todo mundo é amigo de ninguém. Rara. Então. Aí você jogou pra mim, olha, você é amigo pra quantos? Então, se eu entrego a felicidade, se eu tenho esse dever de entregar a verdadeira amizade, é um pouco dessa essência que você está tentando transmitir. E aí eu quero voltar um pouco lá quando você fala da inteligência emocional e quero entender se de fato a felicidade está ligada às minhas emoções e como é a minha reação diante do meu dia, vamos dizer assim. Isso. Quando eu encontro um chefe chato, quando eu tô no trânsito, as minhas reações com relação à minha vivência que vão definir o estado de felicidade. Então, mas de novo, é o mesmo raciocínio. A gente sempre coloca, eu encontro um chefe chato. Sim, hoje eu encontrei, inclusive. Outro dia, numa consultoria, a pessoa disse pra mim, eu perguntei, gente, trabalhar com pessoas é difícil? Essa pessoa, muito difícil. Pois é, mas de novo, a gente sempre coloca a dificuldade no outro. A gente deve ser um purificador de ar, né? Que só exala lavanda. Europa, no meu caso. Lavanda. Então, mas não é isso. Então, o conceito da felicidade que esses pesquisadores vêm trazendo, eu acho que essa questão da performance, né? Que a vida do Hugo mira muito nisso, é o que é que você entrega, não o que o outro te entrega. Então, para voltar no raciocínio do Martin Seligman, ele diz: emoções positivas. O quanto que você gera de emoções positivas dos outros. O é de engajamento. O quanto que você é engajado com as coisas, né? O engajamento não está no contrato de trabalho. A gente diz, a gente quer que o outro nos entregue. Mas o que é que você entrega? Você se engaja com o quê? Né? Eu posso dizer, eu atendi quantos empresários hoje, quantas crianças autistas, e eu tô aqui engajado por quê? O que me move tá aqui? O que me engaja com a vida? É poder divulgar um olhar mais suave sobre as nossas relações, né? Que a gente não deposite no outro apenas a nossa felicidade. Então ele diz, emoções positivas, engajamento. Relacionamentos positivos. E aí ele destaca uma coisa muito curiosa, né? Que é um conceito de peia e neia. Esse pensamento é curioso nos relacionamentos positivos, que a gente está falando de relacionamento, né? A gente se relaciona com todo mundo. E ele traz o conceito de PEA, PEA, Positive Emotion Attraction, ou a atração das emoções positivas. E o NEA, a atração das emoções negativas. Tem pessoas que elas só atraem o negativo o tempo todo. Elas só falam de coisas ruins o tempo todo. E, de novo, é importante distinguir que a felicidade não é uma fala de motivação barata. Né? Não é uma conversa sem sentido, sem fundamento, porque nós estamos falando não só de abordagens químicas e neurocientíficas, de neurotransmissores como a endorfina, a dopamina, a ocitocina, neurotransmissores que estão ligados ao nosso aparelho, ao nosso sistema límbico, né, do nosso cérebro, mas nós estamos falando de uma percepção que a vida pode mudar. É só o olhar que muda, Pablo. E pode parecer tão simples quanto complexo. É como se a gente pensasse assim, eu preciso mudar o óculos que eu vejo o mundo. Ou até perguntar assim, que óculos? Com qual óculos que você vê o mundo? Um livro famoso de filosofia, né? O Segredo de Sofia, tem até um filme. Tem uma hora que o filósofo pergunta para ela, Sofia, que cor que é o mundo? E ela diz laranja. Ele diz, como laranja? É porque o meu óculos é laranja. Então é como se a gente pensasse com que óculos você aprendeu a ver o mundo. E tem pessoas, e a gente aprende a ver o mundo com os nossos óculos, né? Quem que mostra os nossos óculos? A nossa família, a religião, o trabalho. E a gente vai achando que o óculos, inclusive, é um adereço que está colado na gente. Então a felicidade é como se você começasse a pensar assim, bem, esse óculos que me ensinaram a colocar na vida, quais os critérios dele? Quais os critérios dele? E de repente a gente começa a questionar, vem cá, eu posso ver o mundo sem os óculos. Ou já é adulto, pode mudar o óculos? Ou pior de tudo, tem gente que passa uma vida inteira com os óculos dos outros, vendo a vida sobre a ótica dos outros. Então, para avançar, emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos. Então, o quanto que você pode fazer
reforços positivos na vida das pessoas. Tem gente que só critica, né? O outro fala assim, é incapaz de sair do próprio umbigo e falar, nossa, que cor de terno bonito. Nossa, o seu carro é legal, né? Mas ele não, ele quer desejar o carro do outro, eu quero desejar o seu terno. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. É tipo não aplaudir o outro. Então, mas se a gente... Eu tava querendo deixar essa palavra pro final, porque a felicidade é uma questão egóica. Por que as pessoas não são felizes? É porque elas gostam mais do ego delas do que da própria felicidade. Esse é o ponto-chave. Se eu sou capaz de me descolar do meu ego, se eu sou capaz de não querer ser o centro das atenções, né? Eu tô aqui vendo você falar, falando dos patrocinadores, né? Falando do próprio esforço do livro. É um esforço, mais de 90 horas de gravação, né? Um trabalho de quase 3 anos. Né, a vida desse atleta, impressionante o que ele fala, o que ele narra também. Mas quando a gente não quer ser o dono, isso é que muda a história. Né? Eu não quero ser o dono das coisas. Então, relacionamentos positivos, tem gente que quer que o outro ofereça para você relacionamentos positivos, você não quer fazer absolutamente nada para gerar relacionamentos. Quer uma dica boa, rápida? Aprenda a elogiar. O elogio é uma arma sensacional. Me falaram isso. Eu fico assim, tentando entender e às vezes não pode soar como falso. Não querendo dizer que eu vou fingir que eu estou elogiando o outro. Mas é uma prática que às vezes vai ser difícil. Eu não tenho esse hábito. Mas é o ego, né? Se é falso é porque o ego tá falando. Porque na verdade ele não acredita no que ele diz. Então é lógico que vai ficar falso. Agora, se de fato eu sou capaz de ver, né? Tem uma diferença muito de ser... Você tá de frente de um terapeuta, de um escritor extremamente ambicioso. A ambição é querer mais e melhor, mas eu não sou ganancioso. Eu não quero o que é do outro. Eu estou disposto a construir, eu estou disposto a escrever, eu estou disposto a vir aqui conversar com você, né? E isso vai compondo uma percepção nossa em relação à vida. É o quanto você está afim de estruturar relacionamentos. E uma coisa, né, curiosa nos relacionamentos, se eu faço as pazes com uma coisa que é essencial do ego, eu aceito que você é capaz de me decepcionar e que eu também te decepciono. Então eu não entro no relacionamento com uma expectativa que é egóica, ou seja, ninguém vai me decepcionar. Eu já entro com a certeza que as pessoas podem nos decepcionar, inclusive eu decepciono as pessoas. Já se prepara. E aí começa a quebrar o ego nosso. Então, emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, aí ele traz 2 sentidos da felicidade que são importantes. Primeiro é o sentido da vida. Para você que nos acompanha, eu acho que é interessante sugerir, tem um livro curiosíssimo, Pablo, chama Em Busca do Sentido. É a história de um psicólogo que perdeu a família toda dele no campo de concentração de Auschwitz. Ele se chama Viktor Frankl. E inaugurando uma literatura de descrição, né? Porque isso começa ali depois da Segunda Guerra Mundial, e essas pessoas que passaram por traumas muito grandes, e elas são capazes de sair delas e olhar a trajetória. Pablo, essa história de felicidade já está tão disposta na vida, é porque a nossa sociedade ela não quer que você entenda onde que está o ponto da felicidade. Inclusive o ponto da decepção, né? Então, o sentido qual é? Que sentido que se tem a vida? Eu digo como pesquisador de felicidade, que sentido tem a vida? Nenhum. Somos nós que construímos sentido a partir das nossas relações. Porque se você for concluir o peso que é a vida, isso mexe com estruturas, né? Tem pessoas que precisam de colocar um tanto de coisa para explicar a vida. Eu ponho religião, eu ponho família, né? Eu ponho, sei lá, vida sexual, eu ponho um tanto de coisa para explicar o meu vazio. Porque eu sou incapaz de olhar o vazio. A gente primeiro é ímpar antes de ser par. Então eu quero dizer, a minha felicidade está na minha esposa, a minha felicidade está nos meus filhos, tá nada. Tá nada. Ou a felicidade está nas coisas que eu conquisto. Não. Morrer hoje, amanhã, 2 dias. Hoje eu tava vendo uma palestra, aliás, assistindo uma palestra do Padre Christian. Eu gosto muito dele, não sei se eu conhece, ele é bem descoladinho na religião. E falando muito, misturando fé, é a questão talvez da psicologia positiva aí, mas algo ligado à vibração. E aí ele relaciona um pouco com fé. E em um determinado momento desse vídeo, ele falou algo sobre, você se conhece? Quem é você? Olha no espelho agora e defina quem é você. Eu tive dificuldade.
E é isso quando você fala pro eu, pro vazio, pro olhar pra si mesmo, tá um pouco nisso. As pessoas também não se conhecem, né? Não. Mas é o medo, ou talvez a incapacidade, isso é difícil, né? Por isso quem acompanha os podcasts seus, né? Eu recomendo, procure um psicólogo, procure alguém que possa fazer uma terapia. Não morra, pelo amor de Deus, não morra sem fazer isso. É muito curioso que as pessoas buscam advogados, buscam engenheiros, buscam médicos, né? A psicologia não é uma ciência que não tem medição, muito pelo contrário. Existe uma proposta muito clara quando você começa um processo terapêutico. E eu posso dividir em 4. O primeiro é saber que eu pus um óculos, ou me puseram. Isso. Me puseram um óculos, seja o óculos da família, né? É muito curioso que esses dias minha mãe, de 80 e poucos anos, né, me disse uma coisa curiosa, vendo as minhas palestras por Minas Gerais, né? E ela outro dia me perguntou assim, meu filho, o que você anda? O que você anda contando para as pessoas aí, que as pessoas te aplaudem tanto? E eu disse para ela assim, mãe, eu tenho falado sobre o impacto das palavras que nós aprendemos desde pequeno. Então, olha lá o óculos, ó. Seja perfeito. Ganhe dinheiro antes dos 30. Tenha uma profissão. Seja este gênero ou aquele. Ó, põe o óculos. Óculos. Então, a gente vai colocando esse óculos pela palavra, porque é a palavra que nos torna humanos. A gente vai falando palavra e vai concebendo algo sobre a palavra. Aí ela olhou para mim e falou assim, gozado, você tá dizendo uma coisa certa. Você sabe que eu aprendi da minha mãe? Minha mãe teve muita dificuldade com meu pai, se separou depois de 30 anos de casado, e toda vez que ela procurava minha avó para falar lá dos desafios que ela enfrentava com meu pai, a minha avó dizia, e a minha mãe disse, minha mãe sempre dizia para mim, aguenta minha filha, homem é assim mesmo, ó, óculos que me coloca. E ainda disse mais, você imagina o prazer de escutar uma mãe de 83 anos, 80 e poucos anos, ela tem 82, vai fazer 81 na verdade. Uma mãe falar de sexo, você fala assim, não gente, né? É uma grande oportunidade. Que ela disse, ainda dizia mais, a minha mãe. Ela dizia assim, se o homem te procurasse em qualquer lugar, fosse na cozinha, na cama, na sala, no jardim, deixasse tudo e ia servi-lo. Ela me conta isso. Então, olha a palavra, o óculos. Então uma terapia primeiro te ajuda assim, vem cá, como é que você chegou a olhar o mundo sobre essa ótica? Como é que você compôs esse óculos? E inclusive o óculos sobre a felicidade. É curioso que no meu segundo livro, que é a história do Wilson Júnior, que é outro atleta, mas ele ficou tetraplégico aos 24 anos. Ele caiu numa trilha e ficou tetraplégico. E contra todos os prognósticos ele volta a andar. Em 7 meses. Uau. Ele conta do que ele rezava, ele conta da fé que sustentava ele, que ele pedia para voltar para a filhinha dele. Mas tem uma frase no livro dele que ele dizia, para você chegar no seu lar, para chegar você que está acompanhando a gente no podcast, para você chegar no seu lar, seja qual for o seu lar, uma casa, estudar seu filho, ser feliz, comprar um carro, seja lá, eu não sei qual é o seu lar. Mas para você chegar ao seu lar, você tem que ser testado severamente. Se você não foi testado severamente, não vem conversar comigo de felicidade. A gente tem que ser capaz de aguentar um tranco em alguma coisa. Então hoje, o desafio da geração de hoje é que a pessoa entra no emprego hoje, ela quer ganhar 20 mil amanhã. Então assim, mas vem cá, qual é o trajeto? Querem ter muito antes de ser, talvez. Qual é o trajeto? Quer dizer, você foi testado severamente? O que significa ser testado severamente? Ser testado severamente é a capacidade de questionar a lente ou até colocar a lente de lado e falar assim, para qual modelo de felicidade eu estou olhando? Para qual modelo? Então o sentido, que é a 4ª palavra do Martin Seligman, ele diz, construir um sentido para a sua vida é construir uma proposta dessa nossa trajetória aqui nesse mundo. É construir uma proposta. É muito interessante que nesse momento eu lembro de uma frase do Chico Xavier, muito curiosa, que ele dizia assim, investe no bem, que o bem te sustentará. Investe no bem. Ah, mas o bem, ninguém nunca voltou o mesmo bem que eu fiz. Aqui de novo, ó, o ego falando. Ninguém vai voltar absolutamente nada, tem que ser uma escolha sua, né? Ah, mas eu aguento um chefe muito difícil, sei lá, ok, mas qual é a tua escolha? Nessa vida a gente não ganha só dinheiro, não. Absolutamente, não é só o pecuniário. Eu ganho a experiência, eu ganho inclusive a decepção, que eu aprendo a lidar com isso, né? Fortalece. Você quer ser, a gente vive pedindo assim, Deus, né, que eu possa ser uma pessoa melhor, né, que eu possa ser uma pessoa melhorada. Na hora que vem a dificuldade, a gente fala, não, eu não quero isso. Não, é aí que você tem que buscar, aí que você tem que se jogar ao aprendizado da felicidade. E o último ponto que ele coloca, que é o A,
da palavra PERMA, né? Então, Positive Emotion, Relationship, Meaning, e a última palavra é Achievement. Ou seja, o que você faz? Sabe essa história de gente cheia de engenheiro de obra pronta? Que as pessoas têm uma receita linda para absolutamente tudo. Mas o que é que elas puseram à mão? Né? Onde que elas entendem o fazer? Né? A vida está na realização, naquilo que a gente consegue fazer, mesmo que o nosso fazer não seja de acordo. Né? Pode ser que esse podcast seja quem está olhando fala, é uma merda, mas é o meu melhor. O fazer significa que você coloca o teu fazer na direção do seu melhor. E isso muda tudo. Né? Quantas pessoas colocam a direção da vida delas, né? A gente está falando isso muito no protocolo do Hugo. Não construa uma vida medíocre. Não entregue coisas medíocres. Entregue o seu melhor. Pode ser que o meu melhor não seja o melhor para você, mas entregue o seu melhor. Né? Se esforce a fazer isso através de quê? Né? Através dessa prática de se empenhar para fazer alguma coisa. Agora, você me chamou a atenção, e lá atrás você comentou sobre o Instagram, essa vida plástica que a gente tem levado, e eu acho que as redes sociais, claro, não é culpa das redes, mas sim de quem consome e como saber consumir. Talvez com óculos que ela consuma aí possa mudar esse cenário. Mas as pessoas estão vendendo uma vida que não são reais. E é fato isso. E as pessoas consomem aquelas vidas irreais como se fossem vidas de verdade, vamos dizer assim. E aí vem a frustração, porque ela não consegue obter o mesmo resultado que aquela determinada pessoa que ela está acompanhando. Hoje tem muito de digital influencer, né? Que hoje todo mundo é influencer de alguma coisa. Eu acho que isso compromete a vida feliz das pessoas, porque vamos tentar uma busca que vai ser difícil chegar no tempo que a fulana chegou, que a ciclana chegou, e aquilo vai gerando uma infelicidade. Isso compromete, no seu ponto de vista? Compromete muitíssimo, e eu acho que é o grande desafio de hoje, né? Da gente descolar daquilo que é apresentado como referência. Aí tá o ponto-chave, né? Quando... É muito curioso que as pessoas me perguntam assim, ô Grossi, como é que você faz para entender as pessoas? E eu falo assim, eu não fico muito preocupado em entender as pessoas, eu fico preocupado em entender o arredor dessa pessoa. Os nossos arredores, se você tem um arredor muito restrito, se você só vê novela, né? Se você não lê um livro, se você não vai a um espetáculo, se você não participa da tua comunidade... A ambiência dessa pessoa, né? Então, a nossa felicidade está ligada ao nosso arredor. Quanto mais a gente vê, né? Se você pensar que no mundo, olha só, 1/4 da população mundial vive com até $1 por dia. 1/4 da população mundial, nós estamos falando de 8 bilhões, é quase 3 bilhões de pessoas, né? No Brasil, nós estamos falando de 50% da população mais vive com até um salário mínimo. Então, se eu amplio o meu arredor, eu começo a ser uma pessoa mais grata com as coisas que a gente tem. Né? E começa a ser uma pessoa que consegue se conectar. É outro ponto-chave da felicidade, que é uma palavra muito curiosa e importante quando a gente pensa na felicidade, que é a empatia. Diferente da simpatia e diferente da antipatia. Né? É muito curioso que a palavra simpatia, empatia e antipatia, patós no grego é doença. É doença, que tem de patologia, né? Esse radical grego. Então, simpatós é sentir a mesma dor sua, mas a empatós, a empatia, é você ser capaz de perceber a dimensão da dor do outro. É perceber. E nossa cabeça, para voltar na reflexão que você trouxe do quanto que os critérios do mundo, eles nos impedem de ver as coisas, né? É como se a nossa lente, talvez o esforço de falar hoje na Felicidade Net Podcast, se você conseguir no mínimo desembaçar a tua lente, você vai ver o quanto mais você é feliz. Então, desembaçar a lente significa eu ampliar o meu arredor. Quantas pessoas no Brasil têm acesso à educação? Quantas pessoas podem ir no Palácio das Artes para ver um espetáculo? Ou até mesmo quantas pessoas conseguem entrar no supermercado e comer o que você quer comer? Então, aí a gente começa a perceber. Então, quando a mídia social ela coloca um critério que não é um critério verdadeiro. E aí, você trouxe uma coisa, o problema não está na mídia, o problema está no negócio, que ele remete às origens da raça humana. Nós adoramos ilusão. A gente adora um conto de fadas. A gente adora uma fantasia. Talvez seja para dar conta da vida cruel que é essa que a gente vive mesmo, né? Encarar a vida na intensidade que ela não é muito bonito.
É uma fuga, talvez? Não é muito bonito. Então, a gente cria subterfúgios, né? É mais fácil, em vez de eu olhar para a lua, eu olhar para o reflexo. Ah, não, deixa eu aceitar que eu sou feliz com essa casa que eu construí para os meus filhos, né? E depois morre, eles vendem no dia seguinte. Não pensa que você vai morrer, que você vai voltar. Não, não, vende. Rápido, né? Vende e rápido. Se não brigar, conta a casa. Quer dizer, tudo aquilo que você projetou, nada. Então, a felicidade nos faz ver algo que está num conceito, num contexto que é de limpeza de tudo que embaça a lente. Então hoje tá bom. O que tem de coisa para embaçar a nossa lente, né? Então eu preciso... Hoje é muito curioso que as pessoas parecem que tem gente que vive em borda infinita, né? Só em piscina de borda infinita. E não olha para finitude da nossa vida. Ele quer que a piscina seja de borda infinita, mas ele não aceita que a vida dele é finita. Então, um critério da felicidade, eu não tenho outro momento. Mas isso poderia talvez igualar com aquela mensagem que a gente escutou a vida inteira, que felicidade é o momento, talvez? Mas esse é o grande ponto-chave do que todos esses pesquisadores falam, né? Tem um escritor do século XVIII, Oscar Wilde, que ele diz o seguinte: viver é raro. A maioria das pessoas apenas existem. Então, viver é o quê? Viver é entender só o hoje. O que eu tenho? É o agora. Eu não tenho outro momento para ser um escritor, para ser um terapeuta, mandando uma mensagem legal para quem te ouve. Eu tenho agora. Não dá para ser amanhã. Amanhã eu nem sei se estou vivo. Então, esse viver, quer dizer, faz a gente pensar, né? Viver é diferente de existir. Viver significa que você percebe o agora. E para perceber o agora, você vai ter que observar. Para perceber o agora, você vai ter que sair do próprio umbigo. Para perceber o agora, você vai ter que vencer o ego. E esse é o ponto-chave, né? Então, quando eu saio de mim, eu consigo observar, né? Tô aqui num estúdio. Quer dizer, é como se eu fosse assim, eu percebi qual é o aroma que estava aqui dentro, né? Eu percebi qual era a energia que estava aqui. Você falou muito bem isso, né? O Daniel Goleman, ele fala que a gente pega a energia das pessoas tal qual uma gripe. Tal qual uma gripe. O ponto disso que o ser humano ultrapassa os nossos próprios limites corpóreos, as nossas próprias bordas, né? Por isso que eles dizem que a alegria contagia. Justamente. Mas por que contagia? Quando você vê uma pessoa que é feliz, ela não tem ego. Esse é o ponto-chave. Ela domou o ego. Porque ego tem. Todo mundo tem. O ego, ele é um dispositivo do nosso aparelho psíquico. O ego, né? Eu tô falando muito, descendo o porrete aqui no ego, né? O ego, ele é um dispositivo do nosso aparelho psíquico. Ele faz com que a gente perceba também coisas do real. Ele não nos destrói. Mas só que você tem que entender que o ego, ele é óculos. Se eu acho que o ego sou eu, então você leu aí todo o meu currículo, né? Se eu achar que eu sou o meu currículo, não, eu não sou isso que dizem de mim só. Eu sou muito mais. Então eu não sou um trabalho que eu ocupo, eu não sou um livro que eu ajudo a escrever, como é o caso do depoimento do Hugo Prado. Então quando eu sou capaz de descolar do meu ego, eu vou começar a aproximar da felicidade. Mas é importante existir o ego. O ego é importante, tem que existir. De novo, o ego é um dispositivo do aparelho psíquico. Não tem como fugir disso. Você imaginar o id, o ego, superego, né? Uma explicação assim, muito... Superego já ouvi bastante. Uma explicação muito superficial, né? Mas o nosso aparelho psíquico, a nossa maneira de entender a vida, o nosso ego, o nosso óculos, tá? Então você tem o id, vamos pensar assim, que é a doida da casa. Então o id é movido pelo prazer. Ele vai falar com você, vai mesmo, faça, né? Faça. O ego... Ele vai dizer pra você assim, vem cá, sei lá, se você sobe num prédio e fala assim, nossa, que vontade de voar. E aí o id vai dizer pra você, pula, se atira. O id, ele é movido pelo prazer. Aí o ego vai falar com você assim, vem cá, você tem asa? O ego é o nosso contato com o real. Então ele vai dizer, você tem asa? Você vai se estabecar lá embaixo. Aí vem o superego, né, que é tudo aquilo do óculos, ele vai dizer, desce desse prédio agora. O superego é um dispositivo do nosso aparelho psíquico que rege a norma. Ele condiciona, né? Ele te bloqueia. Quantas pessoas têm um superego grande, evoluidíssimo, que ela não consegue ver nem o real e nem o prazer? Então, isso clássico, né? O Freud vai dizer do princípio do prazer e o princípio do real. Então, o ego, ele é importante porque ele nos modula no real. Entretanto, se você colar, se você acreditar apenas no real, né, é preciso ver... As pessoas não falam que é preciso ver além do que está aqui?
Isso. Além do carro que você desejou tanto, tem um psicanalista que ele tem um livro curiosíssimo. Ele diz assim, você quer o que você deseja? Ao critério da felicidade. Querer ou desejar? Eu tenho uma cliente que ela queria muito um carro de uma marca chiquérrima. O marido sempre foi muito mais rico, né? A família. E ele deu de presente esse carro. Essa marca. Muito bonito e tal. Passados uns 3 meses, ela disse pra mim, Grossi, não gostei desse carro. E eu ainda falei assim, não, para lá em frente de casa. Tinha um carro maravilhoso. Deixa ele lá. Eu disse, mas por que você não gostou? Ah, não sei. Eu confesso pra você, e ela disse, né? Eu confesso pra você que eu achava que as pessoas fossem me olhar assim, né? Como se eu tivesse de fato conseguido a riqueza. Olha bem, ela desejava o carro, ela queria o carro, mas o que ela desejava era que o outro olhasse pra ela diferente. Aqui, isso não vinha como acessório do carro. Eles acharam que você tem dinheiro, não vem com acessório. A Antônio Carlos para quem tá de Uno, velhinho, e para quem tá de Ferrari. Para todo mundo. A diferença é quem tá atrás do volante da Ferrari e do Uno. Quantas pessoas são riquíssimas nessa cidade que eu atendo e acompanho e são extremamente vazias? Ela não sabe ficar atrás do volante da Ferrari. E aí é um exemplo, esse quem patrocina o nosso livro, que é o Guilherme Turano, ele é um atleta, um empresário, uma figura extremamente bem-sucedida na sociedade e alguém que consegue descolar. Olha, não adianta você estar atrás da Ferrari se você não for uma pessoa evoluída. Não adianta, porque você vai ver o reflexo da felicidade, não a lua. Então, de novo, o carro para. A Antônio Carlos ainda não criaram asa, né? Então ela para Ferrari, para BMW, para o que for, e para quem tá uninho, né? Que saiu do trabalho às 5 da manhã e tá voltando para casa dando carona para mais 7. Acho que eu peguei a visão. Então Deus não me deu a Porsche ainda, que eu não tô preparado. Esse é um lado muito bonito também. Talvez seja isso. A gente precisa estar preparado, a gente precisa ter amadurecido a armação do óculos para que as coisas... Tem uma música muito interessante, eu acho que é o Raça Negra, não sei se é, né? Que é Deus que escolhe a estrela que deve brilhar, né? Você conhece essa música? Chama essa frase. É uma música muito curiosa deles, né? Ergue essa cabeça. Onde essa tristeza embora. Isso, a sua estrela vai brilhar. Mas aí ele tem no texto assim, é Deus que escolhe a estrela que pode brilhar. Independente da visão de Deus que cada um tem, que eu sei que escuta o podcast, mas quem decide, significa o quanto que você dá conta de descolar o óculos. Porque senão você vai conseguir a Ferrari, mas o óculos está embaçado. Aí você vai colocar todas as fichas na Ferrari e vai chegar lá e falar, Ou senão, uma cliente minha, curiosíssima, uma empresária super bem sucedida, ela dizia, eu tenho vontade de levar meu filho para viajar. Eu falei, por que não leva? Não, tô esperando aposentar. Eu não tenho vontade de fazer uma reforma na minha casa. Eu falei, por que não faz? Ah, não, tô esperando aposentar. Tem um ano, no início do ano, descobre um câncer no intestino, tamanho de uma bola de tênis. E ela disse, e agora o que eu faço? Eu falei, agora vamos cuidar da doença. Fazer o quê? Quer dizer, você escolheu não viver. Viver significa ter um olhar para o agora, como você disse bem. Ou seja, a felicidade, ela faz com que você perceba o agora. E, de novo, não é uma coisa de gente fraca, não é uma coisa de gente que desistiu lutar, ou uma gente bobinha, não, que sabe muito bem enfrentar as artimanhas desse mundo. Inclusive, aceitar que o nosso mundo é injusto mesmo. É injusto. Agora, felicidade, então, é bom para a saúde. Ah, isso é. É um ponto-chave, né? Porque a felicidade, ela amplia os nossos neurotransmissores, né? Falando de uma visão bem no campo das neurociências, a felicidade, ela bloqueia radicais, né? Tudo aquilo que vai te tirar de você mesmo, ela te ajuda. E mesmo se você tiver que enfrentar uma doença, isso há comprovação científica, o quanto que a percepção da pessoa cura até câncer. O quanto que o teu olhar generoso é capaz de trazer saúde, né? Nós temos sistemas de células que se regeneram. E isso não é um conto do vigário, não, né? Com todo respeito aos vigários. Mas isso não é um conto da carochinha, melhor dizendo, para ser politicamente correto. Então não é um conto, não é uma fantasia. A nossa vida é essa. Eu consigo gerar algo que ultrapassa de mim mesmo. Vocês estão falando de vibração? Estamos falando de vibração, mas mais, nós estamos falando de uma percepção da vida. Uma percepção da vida. Então, quando eu aceito que, inclusive, pode ser através de uma doença que eu vou melhorar. Talvez pode ser através de uma separação que eu vou aprender a ver o que a vida acontece.
né? Pode ser através de um desafio que meu filho, minha filha está passando, que eu vou melhorar a lente para ver de fato onde é que está a felicidade. Você falou muito sobre a questão dos óculos, e aí vamos voltar lá atrás, questão das crenças familiares, do crescimento. É o que é natural, né? Nossos pais tendem a passar pra gente ali um pouco do que eles aprenderam, alguns costumes, algumas manias, né? Que é natural isso. De repente, se a pessoa, por exemplo, tem um pai que é super fechado, infeliz, vamos dizer assim, se apresenta como pessoa emburrecida, a pessoa acaba também sendo, talvez, por crescer naquele mesmo ritmo. Seria um pouco do óculos que você disse, né? Existe essa ressignificação da pessoa que levou uma vida triste, e aí você, claro, como psicólogo, possa talvez trazer um olhar diferente, e através da vivência familiar, ela entender que ela não foi feliz pelos hábitos ou pela incompetência emocional dos pais, talvez uma palavra forte. Ou talvez pelo estágio, né? Pelo estágio de cada um de nós, né? A gente não vai alcançar a felicidade se a gente não fizer as pazes com os nossos pais. E fazer as pazes com os nossos pais é entender não só os nossos pais, mas saber que cada um consegue oferecer a partir do que tem. Quer dizer, sabe aquele pensamento antigo, ninguém dá o que não tem? E é isso, e é muito mesmo, né? É a gente entender que a gente consegue, ou talvez se você que escuta esse podcast hoje, você fez alguma coisa da qual você se arrepende muito, ou seja, é aceitar que nós também, a gente faz com as ferramentas que a gente tem. Hoje eu consigo sentar, né, na frente, aqui fazendo um podcast, falando do livro, mas por quê? Porque eu também aceito que eu não sou perfeito, né? Hoje, essa aceitação da nossa vulnerabilidade, de novo, não é de gente fraca, muito pelo contrário. Tem uma doutora americana, escreveu um livro curiosíssimo também, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Se chama Brené Brown. E um psicólogo italiano chamado Walter Rizzo, que fala sobre a coragem de ser quem você é. Esses dois pesquisadores, eles partem de um ponto-chave que a aceitação de si mesmo muda o meu olhar da felicidade. E de novo, aceitação não é passividade na vida. Não. Ser feliz não significa ser aquele que aceita tudo. Não. Ser feliz é capaz de dizer não. Mas ser feliz, aquele que é feliz, ele é capaz de se posicionar. Só que ele não vai sofrer. A história é essa. Eu sou capaz de dizer não, mas vou ficar em paz com isso, né? Eu ser capaz de sei lá, de me empenhar e não conseguir o resultado. E eu consigo ficar em paz com isso, né? Na vida, outro dia me perguntaram uma coisa interessantíssima numa entrevista. E eu tive que repetir algo que eu já li. Tive que repetir. Mas a pergunta foi tão curiosa que a repórter me perguntou assim: ô Grossi, como é que você fez para chegar onde você chegou? Como se eu tivesse chegado em alguma coisa, né? Chegou, claro. Sou um trabalhador também, sou um terapeuta buscando acertar na vida. Mas eu disse com ela, eu disse a resposta que um filósofo já falecido chamado Rubem Alves, ele disse num livro, Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente. Olha bem, um cara que teve uma experiência de vida. E ele disse, e eu respondi para ela, sabe por que onde eu cheguei onde eu cheguei? É porque tudo na minha vida invariavelmente deu errado. Todas as pontes que eu construí ruíram. E isso me fez uma pessoa capaz de mobilizar outras coisas. Capaz de mobilizar. Então, se você olha para aquilo que não deu errado, na maioria da nossa vida as coisas vão dar errado. E você vai ter que lidar com o erro. E o aprendizado está aí. E a felicidade vai estar aí. Eu não consegui a casa de 2 andares, mas eu consegui a casa de 1 andar, eu consegui a casa, né? Eu não conseguia pós-graduação com doutorado e 20 livros, não, mas eu consegui fazer um curso técnico. E, de novo, não é aceitação tácita do menos, mas é a aceitação de aonde eu consigo ir e do meu esforço. O Hugo, campeão do mundo, você imagina você conversar com um cara que é o campeão do mundo, né? Então, assim, né, eu não sou ser o melhor do mundo, olha que coisa curiosa, e olha como o ego, como é que ele pode cair na pegadinha do ego. Então, quando ele entende que ele fez o melhor dele e que o melhor dele conseguiu bons resultados. Né? Então, se você pensa que o seu fazer, ele pode te colocar na direção de observar a sua vida naquilo que você tem. E isso muda tudo. Agora, me deu uma dúvida. Então, quando você fala ali que é aceitação daquilo que você tem, e aí, como você diz, não é aceitar menos, não. É entender que aquele processo te gerou e aquilo... Não é contentar com pouco, seria a palavra, não? Não, é aceitar o seu esforço. É aceitar o que você pode fazer.
Porque quantas pessoas não sofrem a vida inteira porque elas não conseguiram fazer do jeito que elas queriam? Então tem pessoas que falam assim, não, se não puder ser perfeito, eu nem vou fazer. Não, eu vou fazer um imperfeito, eu vou ficar de boa. Ou senão, se eu pensasse assim, não, eu não vou, só vou no Pablo no dia que eu tiver, né, vou precisar de pensar o modelo que eu vou estar lá, né, tô todo aqui massagado, juntinho inteiro do trabalho. Não, enquanto não for o melhor, eu não vou. A felicidade está atrelada a uma palavrinha que é curiosa na vida da gente. Só é feliz quem se expõe. Só é feliz quem se expõe. Qual é o segredo de você ter experiência na vida? É você se expor. Tem gente que fala, não, eu não vou fazer se não for o melhor meu. Ou seja, não vai se expor nunca. Você precisa se expor, fazer o seu limite para fazer as pazes com o movimento. Então, aí que está a diferença, né? Eu aceito que eu posso não entregar o melhor. Eu aceito que eu sou também fraco, né? Então, tem um pensamento de um escritor muito interessante, um poeta, que ele fala assim, não me pergunte por quem os sinos dobram. Sabe quando a gente escuta, né? Cidade do interior, sou de Barbacena, quando a gente escutava o sino batendo, você falava, não, quem morreu, né? Era essa a pergunta. Então eu dizia, não se perguntem por quem os sinos dobram, porque eles dobram por você. Ou seja, em cada pessoa que se vai, com o que você viu hoje, vai também um pouco da nossa humanidade. E isso é um outro ponto-chave da felicidade. Eu sou capaz de sair do meu achismo e conectar com o outro. A gente julga demais. A gente é capaz de encontrar com uma pessoa que pede uma esmola e falar, não, vai lavar uma trouxa de roupa, vai capinar um terreno. Você não sabe absolutamente nada da vida daquela pessoa e você é capaz de julgar. Eu falei disso outro dia. Foi uma campanha que nós fizemos para arrecadar... É público isso, talvez que né, meu amigo que esteja assistindo não liga não, tá? Mas ele tá tratando a doença, um câncer, e precisava de comprar um remédio, cerca de 60 mil reais. Uhum. E aí nós fizemos a campanha para ajudá-lo. Muitas pessoas começaram a julgar aquela campanha, aquela iniciativa. Poxa, por que ele não vende o carro dele? Por que eu tenho que ajudá-lo? Se ele tem um carro, ele pode vender. Então, Mas talvez aquele carro ia mantê-lo mais forte, mais seguro para enfrentar a doença. Nós somos especialistas em compor aí eu fiz uma frase ali que com certeza já existe, mas que serviu no comentário do grupo, que era ajudar sem julgar. Perfeito. Pronto. É então isso. se não quer, não ajuda, não tem problema. Mas se você ajudar sem julgar, e aí eu levo isso pra minha vida. Quando eu compro uma paçoca no sinal, quando eu dou um dinheiro pra um cara que pediu uma esmola, e aí minha mãe me ensina muito isso. Uhum. Minha mãe sempre fala, ô Pablo, você dá isso como uma doação, se o flanelinha que você não gosta, que eu tenho um pavor do tal do flanelinha que abordar a gente na rua, eu não concordo com aquela atividade. Mas a minha mãe falou assim, olha, ele tá numa situação que ele tá pior que você, talvez ele tá te pedindo alguma coisa, então faça como uma doação. Leva uma mensagem positiva. É porque, de novo, a doação não tá nele. Mas é porque ele vai usar pra usar droga. Eu não quero saber. Me transforma. Mas o quanto, eu falei da empatia, Você né? falou. Então, o quanto que eu sou capaz de me conectar. O nosso mundo já teria a capacidade da gente ter resolvido os nossos maiores problemas. Seja de alimentação, seja de segurança, de cultura, de educação. Os esforços hoje, né, na COP30, de pensar os nossos compromissos com o meio ambiente. Nosso mundo já teria capacidade de resolver. E por que não resolve? Porque nós somos egóicos demais. Falta empatia. A felicidade que a gente mira é uma felicidade passageira. Não é uma felicidade de constância. E por isso que a gente vive. Mas ao mesmo tempo, tem quantas pessoas nesse mundo, tem movimentos, né? Quantas senhoras nesses bairros aí, perdidas em Belo Horizonte, são capazes de se conectar, faz sopa para entregar para as pessoas. No silêncio. No silêncio. Então, de novo, é um outro critério da felicidade, né? Se você é capaz, a ocitocina é gerado nisso. Se você é capaz de fazer o bem sem esperar nada em troca, ocitocina. Então, eu sou capaz de sair de mim mesmo e gerar algo que seja positivo na nossa sociedade. Nós já teríamos, nós teríamos condições com a tecnologia, com a IA, com a inteligência artificial, com todas as alternativas tecnológicas que esse mundo já criou, o que já está posto de evolução tecnológica, científica, do ponto de vista de geração de alimentos, nós já seríamos capazes. Mas por que não funciona? Porque o ego está sempre na frente. Mas eu acho que é uma frase também que o Cristo dizia, né? Pobres sempre os tereis. A gente tem que fazer... A paz não é com aquela situação. A paz e a felicidade é com a minha atitude frente àquilo que está de mim, né? De novo, voltamos ao ego, né? Então, você quer uma receita fácil. Se a gente é capaz de pensar o óculos, né? Eu disse de 4 etapas da terapia, né? A terapia, primeiro, você percebe que você está de óculos.
Já é um ótimo... Até então você já também sabia. é uma evolução, né? Porque tem gente que acha que não, A que o vida óculos inteira. é a única maneira, ou que o óculos do outro é o certo. Segunda etapa, eu tiro o óculos, né? E eu consigo ver. Terceira etapa, eu consigo desembaçar o óculos. Mesmo com talvez a minha criação, mesmo com a minha religião, com a minha condição social, eu consigo mobilizar, eu consigo desembaçar, né? Desembaçar. E o terceiro ponto é que, o quarto ponto, eu consigo viver sem o óculos que me puseram. Ou conviver. Esse é um ponto chave que a gente chama de uma pessoa elaborada, uma pessoa analisada. Ela consegue fazer as pazes com esse óculos, né? De novo, você falou do pai e da mãe. Então, se eu não fizer as pazes... Porque também eles também usaram óculos. Eles usam óculos até hoje. Talvez com o mesmo, desde a infância. E talvez se a tua evolução te faz olhar para a felicidade, né? Esse conceito da felicidade que nós estamos vivendo hoje, né? Do PIB igual ao FIB, quer dizer, felicidade bruta. Quais são os 9 critérios que a ONU coloca? E são muitos. Compromisso social, governança. Eles parecem muito ao que a gente vê hoje, né? Dessas normativas que as empresas estão implementando, né? De trazer lugares bons para a pessoa viver dentro do trabalho. As mudanças na norma NR1, né? Trazendo... Olha que coisa curiosa da felicidade. As mudanças da norma NR1, elas trazem os riscos psicossociais para dentro do ambiente do trabalho. Ou seja, quais são os riscos psicossociais que estão ali postos e que distanciam a pessoa e aquelas pessoas que estão no trabalho da própria felicidade, né? Então isso são inovações que o nosso mundo está trazendo para ver se a gente desembaça um pouco o óculos. E o que está nos obrigando quase, que nos impelindo a ver o embaço dessa lente? Os números estão aí. Quantidade de pessoas cometendo autoextermínio, a quantidade de pessoas solitárias sofrendo de desilusão sozinhas em casa, o número de pessoas que usam de psicotrópicos, que não dormem, as pessoas, quantidade de gente com somatização, com fibromialgia, com tudo que puder que sente no corpo. Então nós estamos vivendo uma sociedade, né? O psicanalista Jorge Forbes, ele chama isso de Terra 2. Nós estamos vivendo uma Terra 2. E essa Terra 2 as relações, elas estão doentes. As relações estão doentes. Então é preciso cuidar não só da Terra, da COP30, mas cuidar das nossas relações. E de novo, quando a gente fala cuidar das relações, parece que a gente está mandando o outro cuidar da relação. Não, é você cuidar da sua relação. Como é que você se relaciona com o seu trabalho, com o seu filho na sua casa, com sua filha, com o seu trabalho, que você entrega com o seu amor. Onde no que meio tá? de você tá, né? Porque tudo, de novo, quem olha para dentro se liberta, quem olha para fora sonha. Né? Então, se eu olho para dentro, eu me liberto. E aí, a gente pode usar... Você mudou um conceito meu, e agora foi aqui na cabeça. Eu sempre pensei no seguinte conceito, o tal do bom dia. Isso eu converso muito com vendedores, que eu gravo alguns merchans em lojas de automóveis, e certo dia o vendedor me parou e falou assim, olha, o cliente entrou e não deu nenhum bom dia, não me deu nenhum bom dia, eu nem dei muita atenção para ele. Eu falei, meu filho, você está precisando de vender. Então, se ele não te deu um bom dia, você dá o bom dia, ou fica calado, ou não fala nada e vende, você tá precisando de vender. E aí eu comecei a pensar sobre isso, falei assim, olha, mas ninguém é obrigado a responder um bom dia. E ninguém é obrigado, de certa forma. Quer dizer, se você me deu um bom dia, eu não sou obrigado a te devolver um bom dia se eu não tiver um bom dia. Eu comecei a questionar isso de forma positiva, entendendo que a outra pessoa não tinha obrigação nenhuma. E agora, quando você me disse que a coisa daqui pra lá, quando você me dá um bom dia... eu tenho que expressar algo positivo para te devolver. E um bom dia, talvez, é uma busca de uma energia positiva que gera aí esse encontro, essa conexão de vibração. Então, voltando para o mercado lá, como a loja de carro. Se, porventura, claro que o cliente que vai demandar aquela energia ou não. Mesmo que o cliente não dê o bom dia, ou mesmo que ele faça ali um pensamento positivo, possa gerar uma vibração e aí essa conexão da felicidade. Então, assim, na verdade... quando a gente tem essa obrigação e essa empatia de entender que o outro, às vezes, de devolver a educação do outro, sim, mesmo que seja forçado, mesmo que você não esteja bem, é uma forma empática e é uma construção do que você está se referindo. Ou até aceitar o que o outro pode te oferecer. Porque a gente vibra. Você me fez lembrar uma coisa curiosa, numa palestra dessa em empresas que eu atendo. Uma pessoa no final da palestra, ela disse, Grossi, a sua palestra me lembrou. Ela disse, não, ela chegou perto de mim e falou, eu sou antropóloga.
Eu falei, nossa, que legal. E a sua palestra me lembrou os 4 critérios da filosofia tolteca pré-colombiana. Eu falei, oi? Que é isso? Eu falei, como é que é? A sua palestra me lembrou os 4 compromissos da filosofia tolteca pré-colombiana. Eu falei, menina, me conta, porque nem eu sei. Pré-colombiano, hablou em espanhol, nada. Você foi lá atrás. E, de fato, tem um livro muito interessante chamado Os 4 Compromissos. Mas para você que está acompanhando o podcast, pode ser curioso você guardar esses 4 P's como estágios para você buscar a felicidade. O primeiro P é o P da palavra. Então, pensa no que você diz. Não sofre de verborragia, não. Segura, pensa na palavra que você usa. A palavra, ela tem um poder enorme. E a gente fere as pessoas com as palavras. A gente não passa um filtro naquilo que a gente fala, não é? A gente se acha o centro do mundo para julgar as pessoas, né? Tem gente que não gasta 1 minuto. Pode olhar você e falar, tá de terno, olhar eu aqui, não, tô com a bandeira da Itália, do Brasil aqui. Eu já saquei ele. Não gasta 1 minuto para julgar você. E leva 1 vida para saber de si mesmo. E morre sem saber. Então o primeiro P é o P da palavra. Pensa no que você diz. Pensa. O segundo P, para você guardar, ouvinte, o segundo P é o P do pessoal. Se você não levar as coisas pro pessoal, você se liberta de um jeito. Então, se o outro não me deu bom dia, mas eu quero levar pro pessoal, por quê? Tá vendo? Nem olhou pra mim, não voltou, bom dia, que falta de educação. Não, relaxa. Vai ver, ela não tá num bom dia, igual você tá falando. Ou mesmo, talvez ela não te responda com um bom dia. Eu tomo um café numa cafeteria aqui, todo dia de manhã, ali atrás do meu consultório, perto do pátio. Então, as meninas, eu chego lá, bom dia, pessoal, bom dia. Você vai dizer, algumas respondem, outras não. Mas será que elas respondem? Claro que respondem. Elas podem não responder do jeito que eu quero, do meu óculos. O meu óculos coloca assim, tem que olhar pra mim. Oi, senhor, bom dia. Esse é o meu óculos. Então, mas só que ela me responde, ela percebeu o meu pedido. Eu sempre peço um café, 3 ovos mexidos e um pedaço de queijo canastro. É o meu café da manhã. E aí só de eu chegar, ela falou assim, só um instantinho que já tá pronto. Ela sabe o meu pedido. Ela te respondeu o bom dia de outra maneira. Então, se você não leva as coisas pro pessoal... Perfeito, sensacional. Se você não leva as coisas pro pessoal, você se liberta de um jeito. O porteiro aqui embaixo, cheguei e tudo. Eu falei assim, olha, o senhor pode dar uma olhadinha no carro aqui? Ele falou assim, mas o senhor parou muito longe? Eu falei, não, eu parei aqui pertinho. Não, pode ficar tranquilo que eu olho sim. A primeira fala dele, ele falou assim, porque uma moça outro dia passou lá mas ela deixou o computador do lado de fora. Então, se eu falei assim, nossa, será que ele tá achando que eu sou tão burro a ponto de deixar minha mochila para de fora? Mas, de novo, não leva pro pessoal não, meu filho. Resolve. Toda vez que a gente leva as coisas pro pessoal, é o ego que tá falando. Exatamente. Terceiro P é o P do pressupor. Você quer caminhar na tua felicidade? Não pressuponha absolutamente nada. E o pressupor vai fazer voltar... O que é pressupor? Eu acho que... O pressupor vai fazer você voltar no primeiro P, que é o P da palavra. Então, sei lá, eu cheguei em casa... Lá. O pressupor é... Se eu tô na dúvida, pergunto. Ô Pablo, o que você achou? Eu falei de forma devida, foi legal o podcast e tal. Pergunta. Eu não vou achar assim, tá bom, o moço que tá na técnica nos acompanhando, ele já me olhou com as caras assim, nossa, esse menino tá falando demais. Já sorriu algumas vezes e tal, mas eu tô de olho nele daqui, eu sei que tá acompanhando, eu tô de olho lá. Mas eu vou pressupor no final do programa... Esse é o primeiro P, cuidado, hein? No P da palavra. No final do programa eu vou falar assim, o que aconteceu? Eu não olhei pra câmera, porque tinha que olhar pra cá, olha pra frente, é confusão danada, né? Eu não sou artista igual você. Não, que isso, não. Mas enfim, não pressuponha. Então, pense na palavra, não leve nada pro pessoal, não pressuponha. E o quarto P. Cereja do bolo. Seja a pessoa da prática. Faça o seu melhor. De novo, aquela história, né? Hoje a amizade é muito rara. De novo, você é raro pra quem? Pra quantos? Pra quantos você é raro? Porque você imagina a corrente do bem que a gente pode fazer. Se eu for raro pra 10, 10 vão ser raros. Pra outros 10. Não é? Então, se eu penso na prática, pensa no fazer. A gente precisa acreditar muito na nossa prática. Então a gente fala, nem tudo você vai conseguir colocar na conta da política. Nem tudo você vai colocar. A gente vai pensar assim, mas o que eu posso fazer para isso? Para você ter ideia, os países, o Brasil, Minas Gerais principalmente, eu trabalho para uma organização do cooperativismo em Minas Gerais, na educação de jovens cooperativistas, né, falando do cooperativismo. O que o cooperativismo mudou? Então você tem na Espanha, você tem na França, né, países onde os bancos maiores são bancos cooperativistas.
Onde as comunidades, por exemplo, né, na França tem casos, na Espanha tem casos disso, uma comunidade não tinha, sei lá, um equipamento para fazer ultrassom. Ah, porque não tem, o governo dá. O que a comunidade fez? A comunidade se organizou, comprou e colocou lá no hospital. Eu não estou repassando toda a responsabilidade de um governo, a nação, para nós apenas. Mas eu estou dizendo que a prática, ela muda. A prática muda. Ou seja, se você é capaz de fazer, inclusive que você vai sentir a dificuldade. Então, quantas pessoas estão aí, elas são capazes de julgar o mundo, a vida, as pessoas e as coisas do alto da cadeira confortável de couro delas. Que é muito mais fácil. Então, assim, não, vai participar da sua comunidade, vai ajudar na sopa da comunidade, vai sair de si mesmo. Sei lá, você sabe bordar, vai ensinar outras pessoas a bordar. A felicidade, ela tá na prática. E ela faz uma coisa essencial, né? Porque a prática faz você domar o ego. Então, os 4 P's da filosofia tolteca pré-colombiana, eles podem nos orientar a ser pessoas... Grossi, segura aí que eu quero falar com quem nos assiste agora, para você que nos acompanha aqui nesse podcast. Quero saber, você tá gostando? Você tá se sentindo feliz aqui conosco nesse bate-papo? Eu tô adorando, viu? Então, eu peço a você que ainda tá conosco aqui, que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal se você não é inscrito. E para você que caiu de gaiato aqui agora também, se inscreva. Você que nos acompanha e tem sempre assistido aqui os episódios, meu muito obrigado, obrigado mesmo. Então, se você já é inscrito, faz favor, meu filho, compartilhe o link aqui, espalha pro povo, manda lá no grupo de família, que eu tenho certeza que aquela tia sua mal-humorada pode ficar um pouco mais feliz, entendendo o caminho da felicidade, quem sabe, né? Ô Grossi, voltando agora ao nosso assunto, eu preparei um quadro, né? Todo podcast a gente tem um quadro, eu até separei o nome aqui pra não errar, que eu sempre chamo um quadro com um nome diferente aqui pro povo, e aí eu queria te fazer um desafio nesse quadro. Entendi. Pra isso, antes de te explicar, eu vou chamar agora o nosso quadro, O Dilema do Otávio. Coloca na tela o quadro pra mim, Léo, coloca aí. Olha só, esse quadro aqui é um momento pra gente dar uma quebra mesmo, pra dar uma brincadeira. Eu vou falar aqui alguns textos que eu separei, e aí eu quero saber como você iria reagir como filósofo, mestre, parará, esse currículo gigante que você tem aqui. Fala pra gente como é que você reagiria com esses exemplos que eu separei. E aí eu até anotei aqui, ó, para a meu óculos, isso aqui é o óculos verdadeiro, ainda deixando eu ler. Olha só, Grossi, imagina só, você está atrasado pro trabalho. Cotidianamente acontece com todo mundo, né? Sim, sim. O trânsito é um caos. Pra piorar, seu café cai naquela camisa branca que você tem novinha, que você usa na quarta-feira. Pois é. O que você faz? Entra numa paciência zen ou soca o volante? Né? Melhor sair? O que você acha? Qual que é o melhor caminho? O que você humanamente faria? Socar o carro nunca é a melhor estratégia, definitivamente. Foca na resolução do problema. A gente chama isso do método do carona, do carro, da vaga do carona. Então, se você parou, olha, o teu vizinho parou o carro na porta, você chegou de noite no seu carro, muito parecido com isso. Chegou lá, parou o carro do seu lado. Você vai abrir a porta, tá aqui travado, você não sai. Se você fizer um certo esforço, você vai esticar a perna, passar por cima da marcha, pode correr o risco de alguma penetração indevida, qualquer coisa que te incomode muito, mas você vai sair pela porta do carona. Ou seja, busque alternativas para a resolução do fato. Não viaja naquilo que te incomoda. Ah, tá bom, é a camisa? Aqui, põe um paletó, fecha o paletó, convive com a mancha no dia. Você tá com varizes, usa um vestido mais longo. Quer dizer, cria alternativas para lidar com as coisas. Desafio, viver é resolver problema. Só que a filosofia budista vai dizer, eu escolho quais problemas eu quero viver. Esse é o ponto. Escolha quais os problemas você quer viver. Aqueles que não tem jeito, trânsito, você vai brigar com o trânsito dessa cidade. Você vai brigar com alguma coisa que caiu, alguma situação que você vai ter que lidar. Escolha os problemas que você quer viver. Já são muitos. Já são muitos. Escolha os mais fáceis, né? Então, o que eu vou fazer? Eu prefiro ter uma visão mais objetiva. Essa que é a fala. Gostei disso, apesar de ter socado o volante várias vezes na minha vida. Não. Você nunca socou o volante? Pra te falar a verdade, não. Eu grito, porque eu acho que a gente tem que pautar. Expressa de outra forma. A gente tem que criar. Porque no caso especificamente do trânsito, você põe em risco a vida de um tanto de gente. De novo, o volante para, a Antônio Caso para quem tem o Runozinho, e para quem tem a Ferrari. Então, assim, sei lá, escuta o podcast do Pablo, escuta uma música, liga o rádio, sabe? Ou se não, faz uma coisa essencial para a felicidade. Observa.
Observa. Você já viu como é que estão os IPs? Você já viu como... mas eu tô indo para não sei aonde, é péssimo lugar. Sei lá. Observa a si mesmo. Observa o teu coração batendo, observa que você tem vida. Observa o outro. Pronto. Já passou. A camisa vai lavar, vai resolver e o outro vai... O trânsito vai desembolar. Escolhe um problema. Isso eu adorei. Essa frase aí. Escolhe o problema que você quer sofrer. Olha só. Você tá num grupo de WhatsApp, tem aquele amigo que manda uma piada ruim toda hora. Qual a estratégia para não perder a sanidade mental? Tem gente que é chato, né? Eu coloquei aqui que amigo manda piada ruim, mas tem gente chata pra todo canto, né? Aí me perdoe falar que o outro é chato, mas na condição que incomoda. Sabe uma estratégia que ajuda muito? Propõe outra ideia. Sabe uma coisa curiosa? Se a gente aprende a não reverberar as coisas se resolvem. De novo, o reverberar significa, se eu vejo uma mensagem que eu discordo, ou uma coisa de política, ou uma coisa de alimentação, qualquer coisa. Se você não discorda, o jeito que você se porta já diz. Eu não preciso falar que eu discordo de você, eu só preciso não reverberar. Já diz. Então... não tem uma expressão na comunicação, como é que é você repercutir, isso. Né? É isso. Então, eu vou repercutir. Repercute outra coisa. Então, se a pessoa disse... gente, gozado, vocês ficaram sabendo que em Belo Horizonte agora tem um espaço, sei lá, maravilhoso de criança pra brincar? Traz outra coisa. Não repercute. A gente não precisa bater tambor pra loucura dos outros, não. Se você não bater tambor pra loucura dos outros... já vai estar bom. Você sabe que você me lembrou uma frase que eu ensino pra muita gente quando eu vou entrevistar? E aí eu falo, olha, eu sou dono da pergunta, mas você é dono da resposta. Pronto, perfeito. Tipo isso. Perfeito. Né? Perfeito. Então, se a pessoa colocou um negócio diferente, sei lá. Mas é porque todo mundo coloca bom dia, ou a pessoa coloca uma fala, sei lá, né? É lógico que a gente tem que saber um critério, né? De novo, voltando, a gente escolher o que é que a gente luta. Tem coisas que você não vai aceitar. Você não vai aceitar racismo, né? Você não vai aceitar atitudes misóginas. Tem coisas que a nossa sociedade já mostrou qual é a direção. Então eu não posso ser conivente, né? Então uma frase muito curiosa do Martin Luther King, né? O que me incomoda não é que os maus não são bons. O que me incomoda é que os bons não são melhores. Essa é a história. Eu não me incomoda que o mal ele é pior. Me incomoda que os bons não são melhores. Então eu posso propor outra coisa, sabe? Mesmo que a gente tenha critérios que você não vai aceitar, né? Não dá pra gente aceitar piada ridícula de coisas tantas, né? Então... Não ofender na moral? Não ofender na moral, você fala assim, deixa a pessoa resolver com o ego dela que sofre menos. Bom, eu tinha que preparar outras coisas, mas na verdade acabamos respondendo. Quando você fala o bom dia, ninguém responde. Nós acabamos falando disso, né? Mas aí é mais ou menos por aí. Por isso agora eu queria tentar fazer um desafio com você também, nesse quadro. E eu queria que você me desse a chance de um dilema para saber como eu reagiria. De repente, como psicólogo, na experiência de comportamento humano, de repente, uma situação, como eu te fiz a pergunta, para saber como eu reagiria e para de repente você poder me orientar na minha resposta. Numa situação... Quase uma troca dessa parte. Uma situação do dia a dia. O trânsito é um bom exemplo, né? Mas eu acho que eu vou voltar num exemplo de uma professora. Quando eu estudei letras também um tempo na PUC. E eu tinha uma professora verdadeiro filho da PUC, você. Toda a formação. Tenho muito orgulho de ter passado, né? E estar passando ainda pela formação da PUC. Mas tinha uma professora lá que um dia ela contou um caso do pai dela que sempre passava por uma banca de jornal e cumprimentava o tal de Sr. José. Então eu dizia, bom dia, Sr. José, o pai dela. E ela ia com o pai dela pra PUC, caminhando. E o Sr. José não falava nada. E todo dia ele passava, bom dia, Sr. José. Bom dia, Sr. José. Um dia ela emburrou com o pai. Falou assim, por que o senhor fica cumprimentando o Sr. José? Esse homem não fala nada com o senhor, que não sei o que e tal. Mas um dia ela dando aula na PUC, chega pra ela a notícia que o pai dela estava no hospital. Que ele tinha sido atropelado. Meu Deus. Perto dessa banca. Ela foi correndo pro hospital. Chegou lá na emergência, não sei o quê. Quem estava sentado na mesinha do lado de fora na emergência? O Sr. José. Com o santinho São Judas Tadeu rezando. Dentro, o pai dela sentado na maca com um outro santinho na mão. Ele só mostrou pra ela e disse assim, eu não te falei que responde? Então talvez o dia a dia, a explicação é a gente estar atento às coisas que o dia te ensina.
Essa que é a grande explicação. Talvez se você tá atento às coisas que estão aí, né? A gente vive pedindo no mundo para aprender, né? E quando a gente não olha para as coisas, a gente não vai aprender nunca. Agora tem um caso curioso também, que eu acho que eu posso trazer para você. Eu atendo muitas crianças autistas, né? E eu devo muito a um rapaz que eu atendo. Eu conheci com 5 anos, hoje tá com 18 anos. E um dia, foi dele o tapa que eu levei na cara. O primeiro tapa na cara que eu levei foi desse menino. Literalmente? Literalmente um tapa bem dado, né? Eu não sou um expert em levar tapa na cara, mas eu imagino que não deva ser uma experiência muito boa. Pessoa com espectro autista, Com que espectro autismo. Tem esse hábito? O que ocorre? Depende, aí dá um outro podcast, né? Então que a gente tem, tratar né, de outro momento. vários perfis aí, né? É um espectro porque chama isso, né? É como se imaginasse uma cor azul que vai de um ponto a outro assim. Então você tem nuances disso, né? Mas então esse é um autista de alto suporte, né? Precisa de muito apoio. Mas enfim, esteja atento ao que acontece. Eu levei aqueles tapas na cara, né? Só que a minha reação foi tão curiosa, porque eu abaixei a minha cabeça, fiquei quieto, e de repente ele passou a mão no meu rosto e falou assim, desculpa. Então, fique atento que a tua resposta, o outro pode estar nervoso, mas você pode bloquear a tua reação. Eu posso não saber o que o outro vai entender, mas eu posso entender muito bem o que eu posso dizer. As minhas escolhas, né? No campo da inteligência emocional significa que as escolhas, eu posso ter escolha. Tem 2 tipos de comportamento. Esse é um caso curioso para te contar de dia a dia, que diz respeito ao que nós estamos falando aqui da felicidade. Tem 2 tipos de comportamento. Comportamento atuante e comportamento respondente. No campo da psicologia comportamental, 2 tipos de comportamento. Comportamento atuante, comportamento respondente. O comportamento atuante é aquele que eu vou agir. E o comportamento respondente, eu só respondo, né? Igual um pavio. Acendeu, né? Tem que falar, bateu, leva. Não é história de toma lá da cá. Não. Essa metodologia só levou a gente a quantas guerras mundiais, né? E quiçá o que nós estamos vivendo por esse mundo afora de outras tantas guerras. Mas aí, então, eu sempre saio muito cedo de casa, 4h30, né? Vem pela Antônio Carlos, vem pela Afonso Pena, né? E tem um sinal aí, né? Me desculpe aí as regras de trânsito, mas é um lugar meio perigoso. Não tem avanço de sinal, né? Então eu vou passando devagarzinho assim, olho para um lado e para o outro e passo, né? Bem, nesse dia que eu passei, tinha um carro da polícia. Qual é o meu comportamento? Parei ou avancei? Parei. Então eu falei, eu não vou arrumar confusão às 4h30 da manhã, né? Então meu comportamento foi respondente. Eu respondi ao cenário que estava posto. Mas seja uma pessoa que lê quais as respostas que você dá. Não fica suscetível só ao cenário que está posto, né? Seja alguém que se coloca, se demonstra também, né? Atuante no dia a dia. Mas o grande ponto é a observação. Outra coisa curiosa no meu prédio, dizendo de coisas que eu já vivi, né? Um dia eu cheguei num prédio onde eu trabalho e o porteiro disse para mim assim, doutor, o senhor sabe que o senhor é o único que tem doutorado, que o senhor é o único doutor do prédio? Eu falei assim, como assim, né? Nem tô doutorando ainda, que história que é essa? E lá tem muitos advogados, né? E aí ele disse, não, porque passou uma pessoa aqui, um advogado, e eu disse para ele assim, ô fulano, eu vou chamar aqui de Antônio, vou chamar de Pablo. Falei assim, ô seu Pablo, tem uma correspondência aqui para o senhor. E ele disse, senhor Pablo, não, doutor Pablo. Tá na prerrogativa. Então a gente aprende os gestos da felicidade quando você entende o nível de evolução que está o outro. Quando eu sou capaz de entender o nível de evolução do outro, e ele disse perfeitamente, doutor Pablo, né? Mas ele sabia. A questão que eu estou querendo trazer é que não julgue que as pessoas não sabem o quanto elas estão sendo destratadas. Isso ajuda, né? A gente não julgar que o outro sabe menos que a gente. Porque ele disse para mim, é doutor quem fez doutorado. E não que a gente normalmente, né? Curso que a pessoa nem fez um curso estrito sensu, lato sensu, mas ela quer o quê? Quem estava falando ali era o ego. E o ego, exatamente. Pablo não, doutor. E o cara supriu o ego dele quando respondeu o que ele pediu. São coisas do dia a dia que a gente tem que estar atento. Vai preparando para mim uma pergunta final que eu queria que você trouxesse pro nosso público, quem nos assiste, que a gente tá indo pra reta final do nosso podcast. Mas eu queria que você dissesse para as pessoas que nos assistem, e aí talvez uma viagem da minha parte. Se é possível, o que é preciso fazer
para ser feliz de verdade. Segura, vai pensando, mas antes deixa eu dar um recado super especial aqui para quem nos assiste. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando até agora. Obrigado mesmo, viu? Obrigado por participar conosco sempre aqui no podcast De Frente Comigo. Eu estou aqui conversando com Otávio Grossi, o cara da felicidade, um gênio da felicidade. Por isso, se você está chegando agora, não deixe de rever esse episódio, vá lá, reveja esse episódio, assista à vontade, viu? Porque esse assunto é muito interessante. E para você que está nos acompanhando e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, participe conosco. Esse é o campo que eu quero, inclusive, ouvir você, viu? Quem você quer que eu traga aqui para falar no nosso podcast, para estar aqui de frente comigo? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião e a sua participação. Deixa eu agradecer também aqui o nosso querido Luiz, da Pampulha Consultoria. Atenção, meu povo, tá aí na tela para você a Pampulha Consultoria. Para você que quer fazer uma revisão no seu contrato de financiamento. Tá achando que tem taxas abusivas? Ó, não fica na dúvida não. Chama a Pampulha Consultoria, o telefone tá na tela para você aí, ó. Anota a tela que é o 97150-8076. Tá o Instagram também, viu? Você chama o Luiz diretamente e ele resolve para você. Seu carro tá com busca e apreensão, já foi levado pelo banco? Chama lá também que a Pampulha Consultoria resolve seu problema. Deixa eu falar também da Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova. Alô, Thaís! Meu muito obrigado pela parceria, viu? Meu povo, a Clínica da Cidade, Unidade Venda Nova é o local onde eu levo a minha família. Então já tá aí, ó. Indicação top de linha. Lá você tem consultas e exames com preços acessíveis. Fica no miolo de Venda Nova, pertinho da Padre Pedro Pinto, próximo ali à Praça dos Taxistas, ônibus na porta e estacionamento conveniado. Consultas e exames, ó, daquele preço Tunai. Então, já chama aí a Thaís, tá aí na sua tela o Instagram, tá o telefone também, é muito acessível, meu povo. Corre lá, viu? E para encerrar, eu também tenho que falar da Odonto Araújo. Pensa nos dentistas mãos de fada. Se você não tem esse dentista na sua vida, você precisa correr para o Odonto Araújo, que fica ali na Rua Tamoios, número 1200, ali no centrão da capital, viu, gente? Pertinho da Praça 7, ali, ó, esquina com Afonso Pena. É um local que eu indico para você. Preços acessíveis e o atendimento de qualidade. Tá na tela para você o telefone da Odonto Araújo e o Instagram também. Doutora Patrícia Bertz, meu muito obrigado, viu? Tamo junto. Agora volta para cá. Meu amigo Otávio Grossi, reta final. Fala pro povo, o que é preciso para ser feliz, meu filho? Então, eu estava aqui consultando, eu li nesses dias de férias um livro do Rubem Alves, Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente. Né? E esse livro dele é muito curioso, porque tem uma frase lá sobre a felicidade que está ligada a tudo que a gente falou. Desenvolva um olhar de encantamento com a vida. A única coisa que urge, para ser bem objetivo, a única coisa que urge nessa vida é viver. Então a felicidade significa viva, esteja atento às coisas que estão na sua frente. A única coisa que urge nessa vida, urge trabalhar? Urge ter dinheiro? Urge. Mas a única coisa que de fato urge é viver. Não seja a pessoa que só fala sextou na vida, né? Porque não é... Imagina viver uma vida só para esperar falar sextou. Não. Fala segundou, fala terçou, fala quartou, fala quintou, né? Porque você não sabe se chega na sexta. Então significa olhe agora. Aí você avança na felicidade. E lembra dos 4 P's, tá? Sensacional. Ó, apesar que hoje eu comecei o programa na TV Alterosa falando que a segunda-feira é o dia ordinário para fazer o extraordinário. Olha, muito bem. Foi importante, mas falei muito um pouco, foco na sexta. Foca na sexta? Mas agora aprendi que não tem que focar, foca no hoje. Otávio, vamos encerrar aqui também convidando o povo pro lançamento da Livraria Leitura, né? Que será no próximo dia 14, agora 7 da noite. É importante falar pro povo aí pra esse corte bonito. Olha, eu quero te deixar um convite a você que tá acompanhando esse podcast. Vai lá com a gente, vai poder escutar o campeão do mundo, Hugo Prado Neto, vai estar lá nessa quinta-feira, a partir das 19 horas, no Salão Nobre da Leitura, na parte de cima, ali perto da cafeteria. Vamos lá, eu agradeço também aos patrocinadores, a Piracanjuba, a Stone Light, a Engenharia Turano, principalmente, né, que tá junto com a gente, a Alquimia da Saúde, outras empresas parceiras que vão fazer dessa noite uma noite sensacional. E um
DJ que vai estar lá junto também, que é o Josh Mason, que vai estar lá presente. Quero pedir para participar, posso deixar o pedido também para Claro. eles, né? Quero pedir a você para seguir, pra gente me seguir no Instagram, pra gente fazer uma corrente do bem, né? Divulgando livros, leituras e ideias que possam ser importantes. Otávio Grossi JR, lá no Instagram. Tá na tela aí, ó. Ah, ótimo. Então pronto, Otávio Grossi JR tá lá para poder fazer essa corrente de quem busca, de quem gera conteúdo que faz diferença na vida das pessoas. Olha, antes de encerrar, quero aproveitar esse podcast. Você falou que ia fazer uma dedicatória nesse livro aqui. Tem caneta aí? Os meninos me arrumam a caneta aí, caneta aí. Na minha bolsa tem ali uma caneta para fazer. Providencia caneta, deixa eu pedir o Chiquinho para localizar pra gente aqui as imagens do Otávio Grossi, que eu conheci ele palestrando, né, no Sérgio Smig, o Sindicato dos Servidores da Justiça de Minas Gerais. Eu separei algumas imagens, enquanto você foca nele, fecha nele ali, ó, fechando a assinatura, e aí vai passando pro povo entender que o Otávio Grossi é um cara sensacional. Além de todo esse currículo que ele tem aí na área da educação, psicologia, na área da ciência da psicologia, ele também é um excelente comunicador. E aí nessas imagens que você acompanha agora, foi um momento muito legal, de muita empatia e felicidade que ele pôde levar para várias pessoas, vários servidores do estado de Minas Gerais, muita alegria com a sua palestra falando sobre felicidade. Olha que legal, tá vendo? Fiz questão de deixar essa imagem pro final, Otávio, para mostrar a minha gratidão em você ter aceitado o convite e participar conosco e ilustrar ainda mais a grande pessoa que você é. Olha que legal. Tá vendo? Que contagia as pessoas com muita alegria, embora você não dança muito bem, aparentemente ali eu percebi. Tava um pouco duro, mas lembrando que essa palestra foi do grupo do NAS, né? Isso de mesmo. pessoas que já estavam aposentadas e que falar da felicidade para eles foi uma coisa sensacional, né? Ou seja, não espera a vida te oferecer um momento para ser feliz. Crie a felicidade em cada momento que você tá Show de vivendo. bola. Aí vai. Tá assinado? Tá assinado carinhosamente ao Pablo, e aí eu coloco o que eu sempre digo para as pessoas: exponha-se à vida. Ela é uma só. Meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado pela abraço. oportunidade. Ó, E aqui você meu vai livro. lá na quinta para adquirir um livro lá com a gente. Isso mesmo, tamo junto. Vai ser um bom. Eu conheci o Hugo Prado. É isso aí, meu povo, ó. Muito obrigado por sua audiência. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus amigos. Já deu like aí também, que é muito importante. E semana que vem nós vamos trazer mais episódios bem como esse, felizes e animados. É assim esse clima do podcast De Frente Comigo. E se lembre sempre, ó, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.